Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a primeira lei de Mendel, ou seja, a lei da segregação dos fatores. Mas antes de falarmos sobre a primeira lei de Mendel, vamos falar um pouquinho da história de Mendel, o iniciador da genética. Gregor Mendel foi um monge agostiniano. Nasceu em 1822 em Reisenfort, na Áustria. Era filho de pequenos fazendeiros e, apesar de bom aluno, teve de superar dificuldades financeiras para conseguir estudar. Em 1843, ingressou como noviço no mosteiro de agostiniano da cidade de Brunn, hoje Brunn, na atual República Tcheca. Em Brunn, onde passou o resto da vida, Mendel continuou interessado em ciências. Fez estudo meteorológico, estudou a vida das abelhas e cultivou plantas, tendo produzido novas variedades de maçãs e peras. Entre 1856 e 1865, realizou uma série de experimentos com ervilhas, com o objetivo de entender como as características hereditárias eram transmitidas de pai para filhos. Mendel morreu em Brunn em 1884. Os últimos anos de sua vida foram amargos e cheios de desapontamentos. Os trabalhos administrativos do mosteiro o impediam de se dedicar exclusivamente à ciência. E o monge se sentia frustrado por não ter obtido qualquer reconhecimento público pela sua importante descoberta. Hoje, Mendel é tido como uma das figuras mais importantes no mundo científico, sendo considerado o pai da genética. No mosteiro onde viveu, existe um monumento em sua homenagem, e os jardins onde foram realizados os célebres experimentos com ervilhas até hoje são conservados. Nesta imagem está o monumento a Mendel, Gregor Mendel, o pai da genética. E vamos agora falar sobre a primeira lei de Mendel. Então, como foi o experimento de Mendel? Mendel realizou todas as suas pesquisas sobre hereditariedade com ervilhas de cheiro, o nome científico Pisum sativa. Escolha que foi uma das razões de seu sucesso com suas pesquisas, pois essa leguminosa apresenta diversas vantagens, como fácil cultivo, produção de grande quantidade de sementes, ciclo de vida curto, além de características contrastantes e de fácil identificação. Outro fato que contribuiu para o sucesso das pesquisas de Mendel foi que ele analisou apenas uma característica de cada vez, sem se preocupar com as demais características. Em seus experimentos, Mendel teve o cuidado de utilizar apenas plantas de linhagem puras. Por exemplo, plantas de sementes verdes que só originassem sementes verdes, e plantas de sementes amarelas que só originassem sementes amarelas. Os experimentos com ervilhas pelos seguintes motivos. Primeiro, planta de fácil cultivo e desenvolvimento em curto período. Depois, produção de muitas sementes. Depois, rápido ciclo reprodutivo. Facilidade de controlar a fecundação das plantas e capacidade de realizar autofecundação. Então, essas
qualidades que tinha esse tipo de ervilha fizeram com que tivesse sucesso em seu experimento. Nesta imagem, podemos observar as características estudadas na ervilha. Então, ele estudou características de ervilhas que tinham a forma da semente lisa e comparando com a rugosa, cor da semente amarela com verde, cor da flor púrpura com branca, forma da vagem lisa ou rugosa, cor da vagem verde ou amarela, a posição da flor, se era axial ou terminal, e a altura do pé da ervilha, se era alto ou baixo. Então ele pegou esse tipo de ervilha exatamente porque ele podia separar de forma bem objetiva e clara as suas características e começou a manipular essas ervilhas de características bem diferentes para saber como que era o processo da hereditariedade. E no seu experimento, Mendel trabalhou com plantas puras. Mas como Mendel sabia que as plantas eram realmente puras? Pois bem, para que ele tivesse certeza de qual planta era pura, ele as observava durante 6 gerações, período de aproximadamente 2 anos. Se durante essas gerações as plantas originassem indivíduos diferentes da planta inicial, elas não eram consideradas puras. Mas, se ocorresse o contrário e elas só originassem descendentes com as mesmas características da planta inicial, eram consideradas puras. E essas é que foram usadas em seus experimentos. Uma vez constatado que as plantas eram puras, Mendel escolheu uma característica, por exemplo, plantas puras de sementes amarelas, com plantas puras de sementes verdes, e realizou o cruzamento. Essa primeira geração foi chamada de geração parental ou geração P. Como resultado desse cruzamento, Mendel obteve todas as sementes de cor amarela, e essa geração denominou de geração F1. Os indivíduos obtidos nesse cruzamento foram chamados por Mendel de híbridos, pois eles descendiam de pais com características diferentes. Em seguida, Mendel realizou uma autofecundação entre os indivíduos da geração F1, chamando essa segunda geração de geração F2. Como resultado dessa autofecundação, Mendel obteve 3 sementes amarelas e uma semente verde, ou seja, uma proporção de 3:1. A partir dos resultados obtidos, Mendel concluiu que, como a cor verde não apareceu na geração F1, mas reapareceu na geração F2, as sementes verdes tinham um fator que era recessivo, enquanto as sementes amarelas tinham um fator dominante. Por esse motivo, Mendel chamou as sementes verdes de recessivas e as sementes amarelas de dominantes. Em diversos outros experimentos, Mendel observou características diferentes na planta, como altura da planta, cor da flor, cor da casca da semente, e notou que, em todas elas, algumas características sempre se sobressaíam às outras. Diante desse resultado, Mendel pôde concluir que... Quais foram as conclusões de Mendel nos seus experimentos iniciais, observando uma característica por vez das ervilhas? Primeiro,
Cada ser vivo é único e possui um par de fatores para cada característica. Observe que nós temos o gene entre parênteses, porque na época Mendel não sabia da existência do gene e das suas transmissões propriamente dita, mas ele sabia que existia alguma coisa no processo de reprodução, no processo de hereditariedade, e esta coisa que ele não sabia o que era, o indivíduo possuía e passava para o seu descendente. Então ele chamou de fator. E a ciência moderna realmente confirmou a teoria de Mendel e deu a essa palavra fator que ele desconhecia o termo gene, que é um termo que a ciência moderna, que é genética, já conhece bem. Então, cada ser vivo é único e possui um par de genes para cada característica, que são chamados genes alelos. As características hereditárias são herdadas metade do pai e metade da mãe. Os fatores, que são os genes, são transmitidos através da reprodução. Os descendentes herdarão apenas um fator, que é o gene, de cada característica de seus pais. Ou seja, para uma determinada característica, haverá apenas um fator gene do par, tanto da mãe quanto do pai. É a famosa historinha da reprodução. Então, o pai vai pegar metade da sua informação e vai mandar pelo espermatozoide, que será completada essa informação com o óvulo da mãe. Então, o pai manda metade da informação, a mamãe manda a outra metade da informação, e assim o indivíduo vai ter um par de genes, um par de fatores na época para suas características. E esses genes que vão dar as características iguais, né? Ou seja, que sentido? É que vamos aqui na ervilha colocar a cor da semente. Então, o pai mandou a cor verde, a mãe a cor amarela, por exemplo. Então, neste exemplo, os genes alelos são do tipo heterozigoto. O pai mandou uma cor e a mãe mandou outra cor. Se ambos mandassem a mesma cor, verde e verde, é chamado de genes alelos do tipo homozigoto. E se fosse amarelo e amarelo, genes alelos do tipo homozigoto. Então, este par nós hoje chamamos de genes alelos. Desta forma, podemos enunciar a primeira lei de Mendel, também chamada de lei da segregação dos fatores, da seguinte forma: todas as características de um indivíduo são determinadas por genes, que se segregam, separam-se durante a formação dos gametas, sendo que, assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. E vamos agora demonstrar como foi os experimentos de Mendel. A primeira coisa que temos que guardar é que ele analisou as características de forma individualizada. Então, por exemplo, no primeiro momento eu vou só me preocupar em analisar a forma da semente, se é lisa ou rugosa. Em um outro momento, eu vou apenas me ater às características da cor da semente. Em um outro momento, ao tamanho da altura do pé da ervilha. Então, no primeiro momento, o que Mendel fez foi fazer várias análises, porém, se preocupando apenas com uma característica por vez. Então, nós temos aqui um esquema de como ocorreu o seu experimento. Ele pegou ervilhas que seriam puras de cor verde. Então, a primeira característica que vamos analisar é a cor da semente. Nós temos sementes de cor verde pura e semente de cor amarela pura.
Neste cruzamento, o que eu vou esperar? Foi isso que ele fez. Então, a esses primeiros grupos de indivíduos que iam começar o seu estudo, ele chamou de geração P, de paternos, pais. Então, vamos chamar aqui o amarelo, por exemplo, de mamãe e o verde de papai. Então, nós temos aqui a cor verde do papai, cor amarelo da mamãe. Neste cruzamento, o que observou-se na prática? Que 100% dos filhos formados eram de cor amarela. E ele chamou a esses vários filhos formados de geração F1. Então ele pegou vários papais verdes, várias mamães amarelas, fez o cruzamento e obteve várias famílias de novos indivíduos. A essas famílias ele chamou de geração F1, família 1. E 100% dos indivíduos eram de cor amarela. O que ele fez então? Ele foi lá e autofecundou a geração F1. Então ele pegou os indivíduos que eram F1 e autofecundou com indivíduos da F1 novamente. O que ele observou? Então ele pegou cores amarelas da F1, cor amarela da F1. Então vamos imaginar aqui de novo, mamãe e papai. E fez o cruzamento da mamãe e do papai, ambos de cor amarela. Quais foram os filhos formados? Ele observou que na geração da família F2, observou que existiam, a cada cruzamento, em média, 3 indivíduos de cor amarela para um indivíduo de cor verde. Então observe que a cor verde que não estavam nos indivíduos agora, né, que deram origem, estava na cor dos avós, vamos dizer. Então vamos imaginar que os avós deram origem aos pais, os pais aos filhos. Então os novos filhos formados agora estavam na cor, por exemplo, do avô. Então ele observou que existia alguma coisa que ele chamou de fator, onde esta coisa passava para os seus descendentes e poderiam, às vezes, se manifestar e às vezes não se manifestar. Mesmo existindo esse fator às vezes manifestava e às vezes não manifestava. Esses fatores nós chamamos de gene. Na prática, aqui na forma de tabelinha, para ficar mais fácil visualizar. Então nós tínhamos aqui os parentais, que seria, de um lado, vamos supor que foi o macho, né, os espermatozoides, e do outro lado os óvulos, vamos colocar como se fosse da mulher, do gênero feminino. Então nós temos aqui 2 espermatozoides, onde seriam Y e Y. E nós temos o Yzinho, por exemplo, representando os óvulos, né? Nessa combinação nós teríamos Y com Yzinho em todos os indivíduos. Y com Yzinho 100% amarelo, porém com o gene da cor verde. Aí ele pegou essa F1 e se autofecundou. Qual foi o resultado? Primeiro vamos entender a formação dos gametas. Então aqui eu tenho um indivíduo, por exemplo, vou fazer esse indivíduo se reproduzir. Vamos, para ficar mais fácil, imaginar que esse aqui seria um homem. Então ele vai ser um homem que vai ter um espermatozoide que vai ser o Yzão e um espermatozoide que vai ser o Yzinho. Então aqui teria, por exemplo, um espermatozoide Yzão e um espermatozoide do tipo Yzinho. Ele vai ser cruzado com um outro indivíduo, agora vamos colocar um indivíduo feminino, que vai ter os seus óvulos. Então vai ter um óvulo aqui e teria o seu outro óvulo aqui. Se é XY, então vai ter um óvulo com o Yzão e um óvulo com Yzinho. Então agora, esse espermatozoide vai encontrar esse óvulo, ou esse espermatozoide pode encontrar este óvulo. Este espermatozoide pode encontrar este óvulo e este espermatozoide pode encontrar este óvulo. Então veja que as combinações elas são variadas. E é exatamente essas variabilidades que é a proposta de Mendel em relação aos seus cruzamentos.
Então, se esse espermatozoide se encontrar com este óvulo, nós teríamos um indivíduo do tipo Y grande com Y grande. Então, vamos chamar de Y com Y. Se esse espermatozoide encontrar agora este óvulo, nós teríamos um indivíduo do tipo Y com Y. Mas esse espermatozoide pode encontrar este óvulo. Aí nós teríamos o indivíduo Y e Y. E este espermatozoide com este óvulo. Neste caso, nós teríamos o indivíduo Y e Y. Então, na proporção, nós teríamos um indivíduo que seria da cor verde, que é o Yzinho, então tá aqui, ó, Yzinho cor verde, e nós teríamos 3 probabilidades, 3 chances de nascer um indivíduo de cor amarela. O que tem se observado? Nós temos 3 indivíduos de cor amarela, porém, esse indivíduo de cor amarela nós temos um indivíduo que é homozigoto dominante e 2 indivíduos de cor amarela do tipo heterozigoto. Então, basicamente, nós vamos fazer agora vários exercícios mostrando como fazer essas combinações. E para, antes de fazermos esses exercícios, apenas algumas definições. Então, quando falarmos a palavra homozigoto, significa indivíduo geneticamente, os seus genes alelos de forma pura. E os homozigotos podem ser dominantes, ou seja, representados pelas letras maiúsculas do alfabeto, azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, ou os homozigotos podem ser do tipo recessivos, azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Então, homozigotos dominantes ou homozigotos recessivos. Os seus genes alelos, eles são idênticos entre si. E podemos ter indivíduos heterozigotos, também chamados de híbridos, que são aqueles que apresentam genes alelos diferentes, um com uma característica e o outro com a outra característica diferente. Vamos por cor de olho, pode ser cor de olho verde, cor de olho castanho. Se fosse cabelo, cor de cabelo castanho, cor de cabelo loiro. Cor de pele, pode ser pele preta, pode ser pele branca. Cor de pelo, pelo preto, pelo branco, e assim sucessivamente. Então, quando eu tenho genes alelos, ou seja, genes que interferem na mesma característica, mas com informações diferentes, nós chamamos de heterozigoto. E lembrar que nós temos as relações entre os genes alelos, que são relações de dominância e recessividade, que é quando um se manifesta e o outro, mesmo existindo, ele não se manifesta, mas pode ser passado para o seu descendente. Dominância incompleta, que é quando esses genes se misturam para dar uma única característica. E a característica de codominância, a relação de codominância, que é quando os 2 genes se manifestam por igual. Então, só para relembrarmos da aula anterior, vamos imaginar aqui em relação à cor, né, cor de pelo. Então, azão pelo branco e azinho pelo preto, por exemplo. Então, numa relação de dominância e recessividade, se o gene azão apareceu, a cor de pelo vai ser branca, por exemplo. Na dominância incompleta, seria marrom. Vão se misturar para dar uma característica única. E na relação de codominância, este indivíduo seria malhado. Uma parte branca pelo gene azão e uma parte preta pelo gene azinho. E vamos agora fazer vários simulados ou vários exercícios sobre os cruzamentos do experimento de Mendel, principalmente sobre a primeira lei de Mendel. Se é a primeira lei de Mendel, é porque eu vou observar uma característica por vez de cada indivíduo. Já adiantando, porque quando falarmos de segunda lei de Mendel, nós vamos observar 2 ou mais características ao mesmo tempo. Então vamos voltar para a primeira lei de Mendel. Vou analisar uma característica por vez. Neste caso, vamos analisar a forma da semente, que pode ser ou lisa,
ou rugosa. Lembrar que as características manifestadas nós chamamos de fenótipo. Então, fenótipo se refere às características manifestadas, é o que eu vejo do indivíduo. E vamos adotar que os seus genes que estão envolvidos com estas características, vou chamar de gene L. Então, o genótipo do indivíduo, ele é do tipo L, enquanto que o fenótipo é a forma da semente, que pode ser lisa ou rugosa. Vamos adotar que, se o indivíduo tiver o elão, o L maiúsculo e o L maiúsculo, ou se ele tiver elão, elinho, L maiúsculo com L minúsculo, ele vai ter a forma lisa da sua semente. Enquanto que o indivíduo que for geneticamente elinho, ele vai ter a forma rugosa. Então, só aqui eu já sei que é uma relação de dominância e recessividade. Por quê? Se eu olhar o indivíduo heterozigoto, eu vou ver que o que foi manifestado foi uma característica de um dos indivíduos, no caso aqui, a lisa. Então, este L minúsculo, o Linho, mesmo existindo, ele não irá se manifestar. Logo, eu sei que é uma relação de dominância e recessividade. Então, vamos agora fazer a distribuição de dois indivíduos. Nós temos aqui o exercício. Faça a distribuição de um indivíduo que tem semente rugosa homozigoto com semente rugosa homozigoto. Qual é a probabilidade dos indivíduos formados? Quais serão os possíveis descendentes formados? No caso, como são homozigotos, vamos imaginar que eu tenho o indivíduo 1, vou colocar como se fosse o macho da espécie, e o indivíduo 2 como se fosse a fêmea da espécie. Então, a fêmea da espécie, se ela é homozigota, os seus genes são idênticos. Se são rugoso, são do tipo Elinho. Então, nós temos aqui um óvulo Elinho com óvulo Elinho. Agora, vou cruzar com um macho também rugoso homozigoto. Portanto, os espermatozoides também seriam homozigoto idênticos, Elinho, porque são rugoso. Neste cruzamento, basicamente 100% dos indivíduos vão ser do tipo Elinho. E indivíduos do tipo Elinho são, portanto, rugoso. Então, 100% dos indivíduos são do tipo rugoso. Vamos para um outro exemplo. Respeitando os mesmos fenótipos e genótipos, para ficar mais rápido e dinâmico, agora eu quero que você faça um cruzamento de homozigoto, porém da forma lisa. Se são homozigoto, elão com elão. Ao fazer os possíveis cruzamentos do espermatozoide com os óvulos, nós vamos ter que 100% dos indivíduos são do tipo elão. E se eu olhar a tabela, elão do tipo liso. Então, mais uma vez, agora 100% do tipo liso. O grande problema, geralmente, é quando se trata dos heterozigotos. Lembrar que heterozigoto são indivíduos que possuem os seus genes alelos com informações genéticas diferentes. Então, eu quero um heterozigoto liso e um heterozigoto liso. Portanto, vão ser dois indivíduos do tipo Elinho. São lisos, porém com informações diferentes. Então, eu tenho aqui um óvulo que pode ser L, um óvulo que pode ser Elinho. Um espermatozoide elão e um espermatozoide Elinho. As combinações possíveis estão representados aqui na tabela. Então, se este óvulo se encontrar com este espermatozoide, elão é do tipo liso. Aqui, elão com Elinho, é mais um do tipo liso. Elinho com elão, mais um do tipo liso. E observe que eu tenho agora Elinho do tipo rugoso. Portanto, em 4 possibilidades, eu tenho 75% de forma lisa, que vale 3 quartos de forma lisa, ou 3 quartos de liso. 3 para 4, 3 quartos, ou 75% de forma lisa.
enquanto que eu tenho apenas 25%. Se eu pegar 100% e dividir por 4, então cada quadradinho desse vale 25%. Eu só tenho um quadradinho que pode ser rugoso, então vou falar que é 25% rugoso. Das 4 possibilidades, apenas uma pode ser rugosa. Então é uma possibilidade para 4 de rugosa. E das 4 possibilidades, apenas 1/4 do tipo rugoso. Então observe que a forma de expressar o resultado também vai depender do examinador. Tem examinadores que vão perguntar por porcentagem, o outro perguntar em relação à proporcionalidade, a outra em relação à fração. Então a forma de representar o resultado vai depender muito do examinador. Vamos para mais um outro fenótipo e genótipo. Por exemplo, agora eu quero estudar a altura do pé da ervilha. Então nós temos o fenótipo alto e o fenótipo baixo. Vamos estipular que os genes para estudar serão o gene A. Então o gene Azão vai ser de referente ao alto e o gene Azinho vai se referir ao baixo, tamanho baixo do pé. Mais uma vez a relação de dominância e recessividade. Por quê? Porque afinal, se for azão, vai ser alto, ou azinho. Então eu sempre vou observar como se comportam os heterozigotos. Neste caso, como um indivíduo heterozigoto vai ser manifestado apenas uma característica, que é ser alto, então aqui é uma relação de dominância e recessividade. E vamos, de novo, fazer as distribuições. Óvulos azão e azinho, espermatozoides azão e azinho. Então observe que aqui eu vou ter uma combinação azão-azão, aqui uma combinação azão-azinho, azinho-azinho aqui embaixo e azão-azinho aqui nessa lacuna, nesse espacinho. Então vou reanalisar e vou ver de novo. 75% de alto, lembrando que desses 75% eu vou ter 50% heterozigoto e 25% homozigoto. E eu vou ter 1/4, né, que vale a 25% do tipo baixo. Então, 2 indivíduos grandes pode dar um indivíduo baixo? Sim. Se esses 2 grandes forem heterozigotos, ele tem a probabilidade de ter um indivíduo baixo. Aí, de novo, em relação aos homozigotos, se são homozigotos, geralmente vai dar 100% a mesma característica, e, novamente, homozigoto do tipo azão-azão, ou seja, alto com alto, 100% de chance de dar alto. Então, basicamente, esses seriam os experimentos que Mendel fez, porém para várias características, desde a forma da semente, cor da semente, altura do pé da semente, e ele verificou exatamente essas mesmas condições. Então, indivíduos homozigotos iguais, idênticos entre si, geram descendentes idênticos, que chamou de puro. Indivíduos heterozigotos pode ter filhos diferentes dos seus pais e mais parecidos com seus avós, por exemplo, né? E assim ficou conhecida a primeira lei de Mendel. Para outro tipo de exemplo, vamos usar os cruzamentos do sistema ABO humano. Então vamos falar sobre o sistema ABO, sistema sanguíneo. Apenas para servir de conhecimento geral, o que estuda o sistema ABO? As proteínas que o indivíduo pode ou não ter nas suas hemácias. E lembrar que hemácias são os nossos glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de gases pelo organismo, gás carbônico e gás oxigênio. Então, existem hemácias que vão ter proteínas, por exemplo, vamos chamar de bolinha. Então, os indivíduos que tiverem nas suas hemácias as proteínas bolinha, nós vamos chamar de indivíduos que têm o sangue tipo A. Então vamos dizer que o indivíduo de sangue A, ele é indivíduos que têm bolinha na sua hemácia. Vamos dizer que indivíduos do sangue B são aqueles indivíduos que possuem triângulo em suas hemácias. Então quem tiver triângulo eu vou chamar de
indivíduos do sangue tipo B. Aqueles indivíduos que forem AB, portanto, são aqueles indivíduos que vai ter tanto a bolinha quanto o triângulo. Então ele vai ter tanto o gene A, que vai dar a bolinha, quanto o gene B, que vai dar o triângulo. Então ele vai ter os dois, as duas informações genéticas e vai ter as duas proteínas na sua hemácia. Já o indivíduo que for sangue 0 ou sangue O, que é assim geralmente falado, ele não possui proteínas de hemácia, nem bolinha e nem triângulo. Sua hemácia é como se fosse lisa para essa característica. Então ele é representado geneticamente pelo Izinho. Então Izinho é característica do sangue O. A, B, A vai ser representado pela bolinha, sangue A, e B vai ser pelo triângulo. E observe que as relações aqui, elas são duplas. Relação de dominância e recessividade, quando falamos de sangue A e de sangue B em relação ao sangue O. E temos uma relação de codominância quando falamos do sangue A em relação ao sangue B. Então, observe que se eu tiver um genótipo heterozigoto AB, o indivíduo vai manifestar proteínas de A e de B. Então, é uma relação de codominância. Porém, se eu tiver um indivíduo que for sangue A e tiver o seu genótipo azão Izinho, ele vai ter o gene para fazer um sangue O, porém vai manifestar o gene A. Então, observe que quando falamos de sangue A e sangue B em relação ao sangue O sangue A ele é dominante, então azão Izinho vai dar sangue A, e o sangue B é dominante, então Bzão, Bzinho também vai dar sangue B. Então observe que na relação de sangue A ou sangue B em relação ao sangue O, A e B são dominantes em relação ao Izinho. Porém, A e B não são dominantes entre si. Ambos se manifestam, então são uma relação de codominância. E isso é normal na nossa espécie. E para encerrarmos a aula de hoje, vamos fazer vários cruzamentos, porém usando sempre um dos indivíduos do sangue tipo A. Então, vamos analisar aqui. Indivíduo sangue A homozigoto com A homozigoto. Homozigoto de um lado, homozigoto do outro, 100% do sangue A. Indivíduos sangue A homozigoto, então IA e A, e sangue B homozigoto, IB e B. Portanto, nós vamos ter 100% do tipo sangue AB. Outros indivíduos, então, agora indivíduo sangue A homozigoto, então IA e A, indivíduo sangue O, Izinho, Izinho. Nesse caso, 100% de sangue A, porém todos são do tipo híbridos, ou seja, agora são heterozigotos. Outro cruzamento, indivíduo sangue A homozigoto, então IA e A, com indivíduo sangue AB, então IA e IB. Neste caso, nós teríamos 50% de sangue A, que teria esses dois, e 50% do sangue AB, estão aqui representados. Agora, indivíduo sangue A, heterozigoto, então IA, Izinho, que é heterozigoto, e indivíduo sangue 0, sangue O, homozigoto, portanto, que é recessivo, Izinho, Izinho. Neste cruzamento, nós teríamos 50% de sangue A heterozigoto e nós teríamos 50% de chance de sangue O. Indivíduo sangue A heterozigoto com sangue A heterozigoto. Então, observe que indivíduos de sangue A têm 1/4 ou 25% de chance de ter indivíduos do tipo O. Então, pais As podem ter filhos Os, desde que eles sejam heterozigoto. Mais uma vez, sangue A heterozigoto com sangue A heterozigoto, como já foi mostrado, e agora sangue heterozigoto azão com um sangue AB. Então, nós teríamos aqui, nessa combinação, sangue A puro, nesta combinação, sangue A heterozigoto ou híbrido, nesta combinação, sangue AB, inclusive sangue B. Então, nós temos aqui 50% de chance de sangue A,
25% de AB e 20% de B. E damos assim por encerrado a nossa aula de hoje e esperamos vocês na nossa próxima videoaula. Obrigados e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!